Vamos dar início, então. Muito boa noite ou boa tarde, não é? Espero que estejam bem, em segurança, com saúde. Começo por saudar todos e todas que nos acompanham. Temos participantes de Portugal, do Brasil e de Cabo Verde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro webinar do projeto Equal Lab, webinário, que é resultado de uma parceria entre várias entidades e universidades, a Associação Projeto Criar, que é a promotora, o Lab EduSex da UDESC no Brasil, e o Observatório da Sexualidade do SMAI em Portugal. Estes dois, o Lab EduSex e o Observatório, que coordenam o projeto Web Educação Sexual, que muita gente que está aqui conhece e que está no ar, digamos assim, desde 2013. E temos também uma parceria com o ICIEG de Cabo Verde. O Ecolab, o webinário, está incluído no outro projeto da Associação Projeto Criar, que é o GIAC3, que está a ser cofinanciado pelo POISE e tem como organismo intermediário a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero em Portugal. O tema de hoje, desta webinar, da primeira webinar desta etapa de 2020, é a intervenção em crise em tempo de Covid-19, e nós temos na sala a coordenadora da Associação Projeto Criar e três especialistas na área, a doutora Diana Sá Moreira, de Portugal, o doutor Marino, com o nome aqui complicado, Ayenkhofer, do Brasil, da UDESC, e a doutora Sandra Marim, também do Brasil. Também, antes de passar a palavra à coordenadora da Associação Projeto Criar, eu gostaria de referir e agradecer à equipa do Projeto Web Educação Sexual e da Associação Projeto Criar, que está a dar apoio de back-office, e a doutora Graziela Ralph, que irá fazer a moderação do debate de hoje após as intervenções. Neste webinar, nós iremos abordar os princípios da intervenção em crise, o perfil e o papel do psicólogo, da psicóloga, refletindo sobre os novos desafios que a Covid-19 trouxe à sua intervenção. Abordaremos também a importância do autocuidado. Ainda será apresentada uma reflexão sobre as estratégias, a governação, as estatísticas, as redes de resposta e o papel da universidade no contexto brasileiro em resposta ao Covid-19. Eu passo, então, a palavra à doutora Leonor Valente Monteiro. Quero só pontuar que é possível ter certificação desta webinar. Para tal, é preciso fazer uma inscrição que, durante a webinar, será apresentado, o link será apresentado no chat. Podem interagir com os palestrantes, com a equipa, através do chat público, colocando as vossas questões, colocando os vossos comentários. Tá bem? Passo então, Leonor. Doutora Leonor Valente Monteiro tem a palavra. Olá, muito boa noite a todos e a todas as pessoas presentes. Agradeço muito o facto de se terem inscrito nesta webinar, a primeira, conforme disse a doutora Marisalva. Eu só vou fazer uma muito breve apresentação da Associação Projeto Criar, que é a promotora desta webinar, e explicar que iniciamos o nosso trajeto em 2012, mas ele já vinha de trás, portanto somos um grupo de pessoas que já trabalhava nestas temáticas antes da nossa formalização, mas achamos que devíamos de a formalizar, constituindo uma associação, e daí nasceu a Associação Projeto Criar, que tem como objetivo primordial a luta contra a violência doméstica e a promoção da igualdade de género, não só em Portugal, mas em todos os países de língua oficial portuguesa. Até isso, termos uma ONGD com carga pública. Neste momento temos dois projetos em curso, o GIAC3, que é um grupo interdisciplinar com várias pessoas de várias áreas, e onde se inserem estas webinars que estamos agora a levar a cabo. Também vamos lançar um e-book
com alguns temas relacionados com a violência doméstica para que formadores e formadoras possam usar nas suas formações. No âmbito geral, damos apoio a crianças e a mulheres e a famílias vítimas de violência doméstica em contexto de gabinete, sendo que também promovemos o apoio jurídico, não só de consulta jurídica, mas de apoio jurídico nos tribunais, por termos autorização da Ordem dos Advogados Portugueses para a prática de atos próprios da advocacia. E também temos o Centro de Apoio a Crianças que foram vítimas de abuso sexual e que também damos apoio não só jurídico como também psicológico. E para não adiantar muito mais, deixo-vos só aqui a ideia daquilo que estamos a fazer no momento e iniciávamos já a webinar. Portanto, passo a minha palavra a quem irá, ou penso que seja a moderadora, para depois apresentar os palestrantes. Muito obrigada. Obrigada, professora Leonor. Passo então a palavra à doutora professora Graziela Halp, que vai então moderar esta continuidade. Olá, boa tarde a todos e a todas, brasileiros que estão nos ouvindo. Boa noite aos portugueses e portuguesas, cabo-verdianos e cabo-verdianas. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou uma das organizadoras e pesquisadora do projeto Web Educação Sexual e, desde o início, que é um dos proponentes nessa atividade de hoje, também pesquisadora do Grupo de Formação de Professores de Educação Sexual da Universidade do Estado de Santa Catarina, bem como do Laboratório de Educação Sexual, também da UDESC. Como moderadora, fico com um papel um pouco chato, que é de controlar o tempo. Cada apresentador, cada palestrante terá seus 10 minutos para apresentação, e depois nós teremos um debate, né, com as questões. Então, eu convido a todos para participarem, colocarem as suas questões. Vamos dar início com a Diana Sá Moreira, membro efetivo na Ordem dos Psicólogos Portugueses, licenciada em Psicologia pelo Instituto Superior da Maia, com mestrado em Ciências Forenses e especialização clínica em Psicoterapia, Psicodinâmica pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desempenha funções como psicoterapeuta e como formadora em intervenção psicológica em situações de catástrofe e primeiros socorros psicológicos. Integrou numa equipe de serviço na linha de apoio e informação à comunidade nesta altura do Covid-19. Doutora Diana, seja muito bem-vinda, é um prazer, a fala é sua. Obrigada, professora doutora Graziela. Olá a todos e a todas. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui a partilhar um pouco da minha experiência. Eu vou-vos falar um pouco de intervenção em crise e o que é que isto é, para que também consigamos perceber o enquadramento de algumas questões que se possam estar a passar agora na época da Covid-19. Então, uma crise psicológica é um período que nós definimos como um desequilíbrio psicológico experienciado como resultado de uma vivência de um evento ou de uma situação existente em que os mecanismos normais de coping não têm êxito, o que vai resultando numa dificuldade do funcionamento adaptativo. Normalmente, os princípios precipitantes de uma crise são princípios que são sentidos como ameaçadores, onde o indivíduo que passa pela situação sente que há uma incapacidade de modificar ou de reduzir o impacto do evento que é causador deste stress. Seguindo assim, então, por um aumento de medo, de tensão e ou confusão, e há um sentimento elevado de desconforto subjetivo. É importante ressalvar que quanto maior a exposição, a duração da exposição e o impacto que este evento possa ter na pessoa, maior a probabilidade então de desenvolvimento de patologia a longo prazo. Então, na intervenção em crise, o grande objetivo é a recuperação do equilíbrio psicológico através da resolução de problemas, promovendo novas estratégias de coping ou recuperando as estratégias de coping existentes
já na estrutura de cada indivíduo. O objetivo é que a pessoa possa recuperar aqui algum controle sobre a situação e possa então também utilizar e mobilizar aquelas competências para qualquer problema futuro. E todas as crises e todas as catástrofes e todos estes eventos promovem uma oportunidade à mudança. A intervenção psicológica na crise tem mesmo por base um quadro teórico específico e é diferente da psicoterapia e exige da parte do psicólogo estratégias específicas. No entanto, é importante ressalvar que, tal como na psicoterapia, a qualidade da relação que nós estabelecemos com o sobrevivente ou com a pessoa que está a experienciar um momento de crise e determina o sucesso da nossa intervenção. Então, na crise, os objetivos são muito claros. O objetivo primário é estabilizar a pessoa de forma a mitigar o impacto, reduzindo as dificuldades, ajudando a pessoa a mobilizar os recursos e como deve fazer para os mobilizar. Devemos naturalizar a experiência no sentido de a pessoa também perceber o que é natural e o que é expectável sentir e de que forma é que é natural reagir a um evento potencialmente traumático. O objetivo também é resolver, assim que possível, e recuperar o funcionamento adaptativo, sabendo nós que perante uma situação de crise, o que acontece é que há uma sensação de medo, há uma sensação de incapacidade de resposta ao evento, e enquanto o corpo estiver nesse funcionamento, a pessoa não é capaz de pensar. Então o objetivo é mesmo estabelecer o funcionamento adaptativo para que possa começar a haver aqui alguma ação e que possa começar a resolver melhor resolver o estado imediato da crise. E, quando necessário, referenciar um nível próximo nível de cuidados. É importante nunca assumir que um desastre envolve o mesmo tipo de intensidade e de experiências para todos os sobreviventes. Cada pessoa vai reagir de forma única a um evento, porque todos eles trazem histórias pessoais diferentes, experiências diferentes e mecanismos e recursos internos diferentes. Um dos grandes desafios da intervenção em crise prende-se muito na postura do psicólogo, que é muito diferente daquelas que nós temos enquanto psicoterapeutas. É uma postura muito mais ativa, muito mais diretiva, muito mais interventiva, enquanto psicoterapeutas temos mais tempo, temos uma postura muito mais passiva e reflexiva também. Em crise, a função é proporcionar o aconselhamento, a informação à medida. Não faz sentido enchermos a pessoa de informação se ela não for pertinente naquele momento para aquela pessoa. Por isso é sempre informação à medida, referenciação se necessário ou follow-up para sabermos o resultado da intervenção e que tipo de respostas é que a pessoa ou sobrevivente está a ter. E ter sempre em mente que a intervenção em crise não é uma psicoterapia. É promoção de estratégias de coping adaptativas, implementação de planos de ação mais adequados e eficazes para a resolução de situações que precipitaram a crise. É muito importante a qualidade da relação e a empatia com que nós trabalhamos com a pessoa e que nós desenvolvemos com a pessoa, porque faz parte do sucesso da intervenção. Muitas vezes as pessoas que nos abordam em crise, só a validação do que estão a sentir e a contenção são muitas vezes suficientes para que o sobrevivente consiga avançar e normalizar a situação. É importante, então, percebermos que tipo de reações é que nós podemos, de reações de stress podemos encontrar em momentos de crise. Nós podemos estar perante reações emocionais, como o choque emocional, a depressão, ansiedades, pânicos, o despoltar de processos já patológicos anteriores ou despoltar de crises já anteriores que fazem parte já da estrutura do indivíduo. Podemos ter reações mais do nível cognitivo, onde a atenção é mais dispersa, há mais hiperatividade, há mais dificuldade de dormir, de descansar,
a tomada de decisão está muito mais difusa, é muito mais difícil, por isso é importante que nós tenhamos esta consciência para trabalhar as pessoas nesse sentido. Pode haver um aumento ao nível da reação física, também hiperventilação, fadiga, muito cansaço, insónias, queixas somáticas, e ao nível das reações comportamentais podemos ter luta ou fuga, congelamentos, obediências automáticas, alienação, abandono de atividades, problemas no trabalho, maior tendência a conflitos e alguma agitação. Então, da parte do psicólogo, as características essenciais é o equilíbrio, a criatividade e a flexibilidade e que nos dá uma grande capacidade para a resolução de problemas mais imediata, energia e resiliência, reflexos mentais rápidos, assertividade, são, sem dúvida, muito importantes. Atualmente, estamos a passar por uma situação extremamente exigente, onde os estressores que podemos encontrar são o tédio, a frustração, o suprimento inadequado e acesso a cuidados médicos regulares, o medo de infectar e de ser infectado, o medo da perda de emprego e a duração da quarentena, sendo que acima dos 15 dias poderá ter um potencial já de desenvolvimento de psicopatologia a longo prazo, como stress pós-traumático. Podemos estar perante reações de ansiedade, de medo, de angústia, de preocupação, solidão, muita zanga, tristeza, falta de esperança, e é preciso, enquanto psicólogos e enquanto interventores, é preciso percebermos que isto não é dirigido a nós. As pessoas estão com medo, estão assustadas, e nós devemos perceber que devemos contê-las para fazer a melhor intervenção possível, sendo que por telefone há um desafio acrescido no estabelecimento da relação, uma vez que também não conseguimos ter o contacto ocular. É muito importante salientar para os perigos da situação atual, sendo que se há já o potencial de exacerbação de quadros patológicos anteriores, temos neste momento muitas vítimas fechadas com agressores em casa, onde tudo o que é um estado de ansiedade, de angústia e potencial agressivo é aumentado. Poderão haver estas reações que nós fomos falando anteriormente, poderão causar ainda mais instabilidade nestas dinâmicas familiares, aumentando também os maus tratos para crianças, mesmo dentro das situações diagnosticadas e aquelas que ainda não estão diagnosticadas e estão mais encobertas. Diana? Sim? Em caso sim, de sim, sim, estou a terminar. Estou mesmo a terminar. De salientar que, enquanto população, devemos alertar a população para o autocuidado, para a forma como devem gerir os seus espaços, os seus momentos, o tempo que devem dedicar também a si mesmos e perceber que devem fazer o possível mediante as situações que se nos apresentam e devemos todos fazer o melhor possível. Enquanto interventores e aqueles que trabalham na saúde mental, nós devemos ter atenção redobrada, porque nós, nesta situação em específico, somos vítimas também e estamos a intervir com pessoas extremamente ativadas. Por isso, há uma tendência maior a trabalharmos mais, a nos envolvermos mais, a descansarmos menos. E então é muito importante criarmos aqui algumas rotinas, contactarmos com as nossas pessoas, percebermos como é que os nossos familiares estão, falarmos com os nossos amigos e termos a certeza que a nossa família está em segurança para que nós possamos atuar de forma a 100%, de forma eficaz com os outros. Há muito mais para dizer, vou deixar um bocadinho para as questões que têm para me apresentar. Penso que já terminou o meu tempo, só vos quero agradecer a vossa atenção e o tempo que me deram. Obrigada. Doutora Diana, muito obrigada. Com certeza nós vamos continuar nas discussões logo a seguir. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu passo agora a palavra para o doutor Marino Luiz, que é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ciências Contábeis, graduação em Ciências Contábeis pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. É professor universitário efetivo da Universidade do Estado, da UDESC, tem experiência na área de administração e contabilidade, atuando principalmente no planejamento estratégico e orçamento empresarial,
controladoria estratégica, sistemas de informação, gestão estratégica de custos, gestão interorganizacional, governança pública e ainda gestão de risco. Professor Marino, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Obrigado a todos, aos que nos ouvem no webinar. Obrigado à equipe do Equalab pela oportunidade de falar um pouco das experiências que a gente vem acumulando nesses últimos anos em intervenções em outras crises. Todavia, confesso que essa crise ela nos desafia e, por vezes, nos deixa sem muitas respostas em função das suas particularidades, né? Porque é uma grande crise e que não vivemos ainda, nossa geração. Então, eu vou falar dos aspectos de estratégia, a estratégia de resposta e a governança, né? Que são ferramentas que eu vejo hoje, analisando o contexto internacional e nacional, bastante incipientes. Eu diria que, de certa forma, irresponsáveis, muitas vezes, diante dos gestores ou dos governos, ou os responsáveis pelos sistemas, né, de resposta, e ainda mais ouvindo a fala da Diana sobre o desconforto, o medo, o pânico, o estresse, e tudo isso que a população está sujeita, eu penso muito da responsabilidade nas estratégias e a sua efetiva governança. Então, é importante, eu não queria deixar de puxar o conceito de estratégia, que é um plano para alcançar determinado objetivo. Então, o que um plano exige a priori? Ele requer conhecimento do ambiente interno e do ambiente externo. Bom, o ambiente interno, veja bem, a gente percebeu no mundo inteiro, como no Brasil também, principalmente aqui, nós não conhecemos nosso sistema, nosso ambiente interno. Nós estamos até hoje tentando saber qual é a nossa capacidade de resposta diante da crise. Ou seja, para se pensar uma estratégia, eu preciso partir do conhecimento do ambiente que eu tenho, da minha capacidade, dos meus potenciais, do meu conhecimento. E o ambiente externo, ele traz desafios maiores ainda, porque tudo está em erupção, ou seja, nada está resolvido, o mundo inteiro está no mesmo patamar. Então, pensar estratégias em que você não tem normalidade ou muita incerteza, realmente você acaba tendo inúmeros vetores, onde a incerteza talvez seja maior. Quando a estratégia é medida por um fator principal, que é tempo, né? Então, nós não temos tempo nessa crise. Então, talvez a teoria do just in time aqui se aplicaria muito bem nesse momento, mas talvez a medição, a avaliação das estratégias dos governos ou dos sistemas de resposta teriam que ser avaliadas pelo tempo que levam para que realmente aconteça aquilo que está planejado, ou seja, a estratégia. Então, trazendo isso um pouco mais para o cenário brasileiro, eu encontro dificuldades de um modelo único diante desses diferentes Brasis que nós temos, né? Porque o Brasil é gigante, é disperso em suas características, né? Nos seus estados e tal. E uma outra questão que aqui se apresenta, a necessidade de uma governança, seja a nível federal, seja estadual e municipal, num processo em que o sistema nosso de saúde, que é totalmente público, que é o SUS, né, se torna complexo, ou seja, existe uma velha expressão que meu pai usava, que é na queima do galpão que você vai contar a quantidade dos ratos, né? É na crise em que você vai perceber realmente a capacidade dos gestores de lidar com o cenário. E aí a gente percebe hoje que de estratégia a gente tem
está precisando de estratégias mais consistentes, mais confiáveis e que possam transmitir segurança para a população. O que vem de encontro com o que a Diana muito bem coloca, a população tem medo, eu tenho medo, as minhas crianças enchem a casa de desenhos, de pinturas e dizem show coronavírus, não cheguem perto do meu pai, e assim vai. Isso é medo. Então, essa segurança decorre das estratégias serem bem alinhadas ou não. Então, no conceito de governança, o que seria essa governança tão necessária? Conjunto de mecanismos para, primeiro, uma liderança firme, consistente. Outro elemento, a estratégia, ou seja, o plano, e o terceiro, o controle. Ou seja, eu preciso de um plano e preciso de controle para saber se esse plano está dando certo ou não, e poder corrigir esse caminho. Então, e a liderança é que está à frente desse processo. Então, a governança, ela, no mundo inteiro, ela é vista no serviço público hoje como um grande fator de efetividade, de eficiência, de eficácia, e nesse momento da crise, nós teríamos que ter esses mecanismos muito fortes, ou seja, uma liderança consistente, uma estratégia bem elaborada a partir do ambiente interno e externo, e o controle para saber se a estratégia realmente está dando ou não certo. No Brasil, a gente, mais uma vez, nesse cenário, vê a liderança, a própria estratégia e o controle, de certa forma, frágil. Primeiro, porque nós temos um sistema complexo e aí, técnica e politicamente, estamos fragilizados. Então, os resultados decorrentes dessa estratégia, eventualmente, não serão aqueles que esperamos, né? E, mais uma vez, quando eu falo de controle, nós teríamos que saber o que esperamos. Qual é o resultado que esperamos, né? Quais são as perdas, sejam econômicas, sejam ambientais, sejam, enfim, sem esquecer o mais importante, que é o sofrimento, é o capital humano, né? E esses fatores. Então, da governança, eu gosto de trazer princípios que, mais uma vez, nesse momento de crise, se eles não estiverem presentes nos gestores ou na governança da crise, a gente certamente terá uma avaliação não tão positiva quanto se espera ao final, após a crise. Então, é importante falar rapidamente desses princípios, que são a capacidade de resposta, a integridade, né, do governo, dos gestores, a confiabilidade, da melhoria regulatória, da prestação de contas ou responsabilidade e a transparência, principalmente isso, né? Então, no Brasil, se olharmos para os princípios da governança, a gente fica um tanto quanto preocupado quando você vê um ministro puxando para uma estratégia horizontal, o presidente para a estratégia vertical, e não temos uma clareza sobre o que esperamos da nossa ação, da nossa intervenção na crise. Qual é a medida de desempenho, de resposta? Será que seria contar mortos? Seria contar recuperados? Perdas econômicas? Desempregados? Então, se fala muito, alguns simplificam demais o desastre e outros, né, acabam criando pânico. Então, a população, no fim, sofre nesse processo. Talvez a fragilidade de governança e dos princípios seja um dos fatores que gere tanta insegurança hoje na população. E eu sinto, como sinto todos nós brasileiros, temos essa insegurança. Pode passar. Opa, tenho liberado aqui. O sistema SUS no Brasil, considerado um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né, ele é um sistema descentralizado de políticas e serviços, ou seja, o que hoje nós sentimos é uma sobreposição de decisões a nível federal, estadual e municipal. Então, essa governança, ela está apresentando disfunções, ou seja, as decisões, a estratégia, ela não está casada entre esses entes federativos, e isso gera fragilidade na estratégia de resposta como um todo. Então, no momento não temos vacina ou tratamento, então ocorre aqui um aperta e afrouxa, um cenário de incerteza e uma falta de confiança nas decisões
por parte da sociedade, né? Então, hoje, me parece que a população não confia no que está sendo feito. Então, essa insegurança, ela gera problemas, principalmente de ordem psicológica, como a Diana bem coloca. Professor Então, Marino, ok? em vez de conclusão, por favor. Obrigado. Então, é preciso pensar em novos modelos, diante de um Brasil tão grande, né, com 5.570 municípios, 26 estados, Distrito Federal, e aí surgem modelos diferentes. Infelizmente, estão sendo pensados pelos estados. Então, no Rio Grande do Sul, hoje você fala de um modelo de distanciamento programado, que considera vários fatores. São Paulo, outro modelo, e assim, é preciso pensar num modelo realmente que fosse mais abrangente, sem deixar de considerar as particularidades das regiões e dos estados e dos municípios. Então, uma grande reflexão que eu deixo aqui: Covid-19 é um desastre biológico? É bem crítica essa discussão, para mim, eu defendo muito que sim, tudo que tem uma causa e uma consequência e que compromete a estabilidade social é um desastre. E é preciso aprender, mais do que nunca, com o Marco de Sendai 2015-2030, firmado com 186 países membros da ONU, né, que traz ações prioritárias do antes, durante e depois dos desastres. Se o mundo inteiro tivesse olhado com mais carinho para o Marco de Sendai, sem dúvida a intervenção nessa crise seria muito mais efetiva. Lembrando que nosso tema aqui tem muito a ver com a discussão dos impactos psicológicos, né, nas pessoas, né, do seu bem-estar. Nesse Marco de Sendai, isso é tratado com muita repetição, inclusive. Então, no Brasil, será que poderíamos ter evoluído? Sim. A partir da experiência de H1N1, poderíamos ter aprendido? Sim. Eu penso que no Brasil, a expertise que a Proteção e Defesa Civil tem, com seus planos e sistemas de comando, estariam ajudando e poderiam ajudar muito mais nessa resposta. Eu vejo a pouca presença da Defesa Civil nesse contexto. E depois, é preciso conhecer, depois dos impactos, depois da crise, dos impactos e a sua integralidade, né? Por exemplo, a psicologia dos desastres, ela é fundamental nesse momento, numa crise em que, inclusive, o pessoal de frente não tem ninguém salvo nessa crise aqui, diferente de um deslizamento, de uma inundação, onde há quem está afetado e outros não. Aqui não, todo mundo está no mesmo barco, e isso nos deixa preocupados. Fechando aqui essa minha rápida fala, quais são os impactos, então, da crise para o futuro? Precisamos pensar no pós. E, para isso, precisamos de todos, precisamos de muito conhecimento, de conhecimento amplo, porque nós precisamos entender a crise e os seus efeitos na sua integralidade. Então, o que é certo? A estratégia e a boa governança serão um ponto-chave para sairmos da crise mais vivos, né, porque estamos sofrendo nesse contexto. E precisamos pensar, agir em rede. O problema é insuportável para poucos resolver, né? Essa é a grande reflexão que deixo ao final. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, professor Marino, pela sua fala, extremamente pertinente. Vamos deixar agora as perguntas para o final, e agora eu passo a palavra para a professora doutora Sandra Mara Marim, graduada em enfermagem e obstetrícia, com licenciatura plena em enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora em enfermagem, docente da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, membro do Grupo Coordenado de Ações em Riscos e Desastres, pelo CEPED, UDESC também, membro do Grupo de Pesquisa Estudos de Atenção à Saúde em Desastres e Eventos de Massa, GEASDEM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua nas áreas das urgências e emergências e na gestão em enfermagem. Professora Sandra, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e boa tarde. A minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as intervenções em crise e colocar as ações que a universidade está trabalhando em relação à saúde, no caso, a Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Quando abordamos esse processo de intervenções, como o professor Marino falou no início,
há necessidade de que a gente aborde um pouquinho o Brasil de uma maneira, ela é descentralizada. Por quê? Pelo tamanho do Brasil, ele é um país que difere muito, principalmente a parte econômica, a necessidade de a gente trabalhar descentralizado devido a isso, a processos culturais, econômicos, demográficos. Então, o Brasil, hoje, nós temos uma estatística, dados obtidos hoje, de mais de 71.888 casos de Covid no Brasil, sendo que nós já temos registrados mais de 5.000 mortos, e a taxa de letalidade no valor de 7%, sendo que essa taxa de letalidade é discutida devido às subnotificações, essa taxa deve ser bem menor, porque nós temos muitas subnotificações, principalmente em relação à análise dos diagnósticos. Aqui, reportando para vocês, então, dentro disso, que o Brasil, nós temos nas regiões, são 2 regiões que possuem um índice maior, então, de mortalidade, de letalidade, bem como de casos confirmados. E eu vou agora reportar para vocês Santa Catarina, né? Então, Santa Catarina é um dos estados que também tem uma taxa, mas ela está dentro do que é esperado pela Organização Mundial da Saúde. Santa Catarina, hoje, nós temos a confirmação de 1.995 casos, sendo que a quantidade de mortos hoje no estado é em torno de 44, e ela mostra, então, que a letalidade está dentro do esperado, digo, pela OMS, né, de 2,2%. A nossa ocupação no estado de UTIs, nós estamos hoje com 16% de ocupação. Então, por isso é importante observar que nesse cenário do estado de Santa Catarina, é um cenário que é esperado, que já é diferente de outros cenários no país que estão em caos, no caso, o noroeste, né, e o sudeste do país. Com isso, eu me reporto, então, quando a gente aborda, então, Santa Catarina, eu me reporto para deixa eu só voltar aqui que voltou, de que ações o Estado está trabalhando em relação a essas intervenções em relação ao Covid. Santa Catarina, o Estado trabalha com 6 eixos, de gestão estadual, que o Marino falou muito bem, da parte de saúde, economia, educação, assistência social, parte de transparência, informações e também de segurança e fiscalização pública. Dentro disso, eu vou chegar aonde? Na parte de saúde. Como a Marina abordou, a saúde no Brasil é um sistema único, então é um sistema gratuito. Ele é um dos sistemas que mais aborda a gratuidade dentro dos serviços. Isso também faz uma sobrecarga maior nos serviços. O eixo 2 de saúde, as ações estaduais, elas são coordenadas por secretarias do Estado, pelas comissões de secretarias dos municípios, pelo Ministério da Saúde, e também está abordando os conselhos de medicina, enfermagem e farmácia, que são os profissionais, e isso entra com certeza a psicologia, o serviço social e todos os demais serviços que trabalham dentro desse processo. É importante dizer que a saúde, a gente trabalha em rede, a gente vai trabalhar com a abordagem extra-hospitalar, intra-hospitalar e bem como toda abordagem que envolve o processo de saúde dentro do país e do estado. Aqui, depois, se alguém tiver mais interesse, a gente pode debater mais. Aqui eu coloquei um fluxo de como está sendo trabalhado esse processo em relação ao atendimento do paciente que chega ao serviço, que busca o serviço com sintomas do Covid. Então, esse paciente é feito uma triagem, né, uma triagem que é feita externa aos ambientes hospitalares. Esse paciente, se sintomas, né, ele é encaminhado para uma sala encaminhado para o serviço assistencial, em que vai receber agora uma triagem mais clínica, e com essa triagem clínica, ele vai ser enviado ou para o isolamento domiciliar, que vai ser acompanhado pela unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família, que vai fazer esse acompanhamento de como está esse isolamento, ou vai ser encaminhado para o serviço hospitalar. E esse serviço hospitalar, ele vai ser encaminhado através do familiar, mas geralmente através do serviço do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel, de urgência, e nesse serviço vai ser encaminhado para os seus hospitais de referência, no caso, os hospitais de radiação ou os hospitais de campanha.
e a partir disso receber aquele acompanhamento, bem como essas equipes que atendem esses pacientes vão ter processos exclusivos em relação à própria COVID. Após isso, então, passando um parâmetro em relação à parte de saúde do país, do Estado, a gente entra no eixo 2, que é a educação, que é onde eu vou abordar as normativas e o que se está trabalhando hoje, no caso da universidade, frente ao Covid. Santa Catarina, então, nós estamos na parte de educação, está suspensas as atividades presenciais desde desde o dia 19 de abril, né? Nós temos, então, uma prevista que por enquanto, essas atividades presenciais até 31 de maio, que podem sim ser prorrogadas, as presenciais. As atividades não presenciais da rede estadual de ensino, então ela está muito descentralizada. Em que sentido? As universidades estão trabalhando com assistência remota, com EAD, então as escolas estão trabalhando também com essas atividades remotas. E também, dentro do Estado, possui um local de comunicação que os pais também podem se reportar aos serviços para ter mais informações perante esse processo de educação. E aí, a gente aborda um pouquinho, quando a gente fala agora da universidade. No caso, eu trabalho na UDESC, eu sou docente da UDESC desde 2008, e a UDESC é uma universidade pública, totalmente gratuita, uma universidade estadual, que hoje ela tem em torno de 15 mil alunos, e esses alunos estão distribuídos em 59 cursos de graduação e 48 mestrados e doutorados. A UDESC está distribuída em 12 centros pelo estado, que ficam localizados em 9 cidades, então mostrando a amplitude, né, da universidade dentro do estado de Santa Catarina. De que forma, então, a universidade está trabalhando para que ocorra essas interações da universidade perante a comunidade. Qual comunidade? A comunidade geral, mas a comunidade que engloba o quê? A comunidade estudantil, né? A comunidade em relação às pessoas que estão em alta vulnerabilidade, as pessoas que as pessoas que precisam de informações, principalmente. Então, a universidade está trabalhando com várias ações. E isso abrange o quê? Que a UDESC, ela trabalha com multiprofissional, né? Então, a gente aborda vários serviços. Com isso, nós temos dentro da UDESC uma página dentro do site da UDESC, que são a UDESC contra o coronavírus. Nessa página, acho que ficou um pouquinho desconfigurado aqui, mas essa página, todos os 12 centros, né, todas as ações que estão sendo feitas nesses 12 centros, nessas 9 cidades do estado, essas ações são colocadas dentro da página da UDESC. E ela tem acesso, quem tem acesso? Toda a comunidade vai ter acesso. E com isso a gente consegue ver que ações estão sendo feitas na universidade, que projetos estão sendo feitos, estão sendo trabalhados na universidade para que se possa, né, atuar frente ao Covid. Então, nós temos a primeira ação, que é em relação a informações sobre a saúde, que essas informações são feitas o quê? Estão se trabalhando com cartilhas, né? Com cartilhas com os professores, com informações online, através de criação de cartilhas, para essas cartilhas. Por que está sendo feitas essas cartilhas? Porque muitos estudantes, muitas pessoas não têm acesso, então, online, então a necessidade que também seja feito material impresso, né? Para que essas pessoas tenham acesso. Informações, então, em relação a canais de informações da universidade, né, são os 0800, né, orientações através do que existe, então, dentro da página, existe, então, atividades físicas que são feitas online, atendimento psicológico online, sites educativos online. Também tem jogos, educação em casa, então são projetos que são em que a criança pode acessar a página, e dentro desse acesso tem o e-book de quadrinhos, tem podcast, tem várias atividades que ela pode desenvolver.
está sendo feito muitas ações de ajuda às equipes de saúde e o serviço público. Que tipo de ajuda? Através da produção de equipamento, a doação de equipamentos, a doação de cesta básica. Também está sendo disponibilizado aos alunos da universidade acesso a acervo eletrônico da biblioteca. Então, são várias e várias ações que está sendo feita pela universidade. Não tem como disponibilizar todas aqui, mas a gente pode depois disponibilizar o site, né? E eu coloquei aqui fotos de algumas ações principais para que a gente... para que a gente possa ver. Então, seria aqui mostrando para vocês que foi feita a produção de EPIs, né, através das impressoras 3D. A FAED fez atuou na produção dessas máscaras e a distribuição dentro dos hospitais. O laboratório de confecção de máscaras caseiras, né, também para a produção à comunidade, tudo feito com apoio da universidade. Aqui, então, sobre atividade física, que é feita pela internet, disponibilizada pela Cefid, um vídeo, né? Pode ser feito em casa. Materiais e equipamentos doados para o LACEN, para os laboratórios, né? Para a realização de exames. Aqui também um site que foi construído pela SEAD, também outro centro da UDESC de educação à distância, que é um site que tem muitas informações, que a pessoa pode receber informações sobre saúde e cidadania, sobre atividade física, várias atividades. Outro projeto que é importante colocar aqui, que a universidade ela também está promovendo, inclusive começou ontem, um curso de capacitação para todos os alunos, técnicos e servidores da universidade sobre o Covid, que vai ser feito em 3 níveis, em que o aluno se inscreveu, o técnico se inscreveu. Por quê? Para que ele possa saber claramente como está a situação, como trabalhar em relação ao Covid, hoje e após, para que quando a gente tiver esse retorno, essa resiliência possa ser feita de uma maneira mais firme, de uma maneira mais, eu posso dizer, mais objetiva, e que as pessoas não sofram tanto. Então, mostrando que a universidade ela está trazendo muitas e muitas ações, e essas ações estão sendo aceitas pela comunidade acadêmica, né, e por toda a comunidade de uma maneira muito, muito boa. Então, mostrando o empenho que a universidade, e mostrando também que a universidade consegue dar para a sociedade aquilo que ela recebe também da sociedade, que é uma universidade pública e gratuita. Certo? Obrigada. Obrigada, professora, pela sua participação. Vamos agora abrir para as questões, para as perguntas. Muita participação no chat, muitas contribuições. E a primeira, eu vou chamar, né, todos os palestrantes para que fiquem aqui, abram as suas câmeras. A primeira pergunta, então, vai para a doutora Diana. A Vandira, ela diz: eu não sou psicóloga, como posso intervir para ajudar alguém que se encontra em crise? Olá, obrigada pela sua questão. No momento inicial de uma crise, normalmente aquilo com que nós nos defrontamos é com alguém que precisa de estabilização. E algo e também indo de encontro ali ao que o professor Marino falou, relativamente à governança da questão da segurança. Nós, de um ponto de vista individual, também podemos trabalhar a segurança e não precisamos de ser psicólogos, e às vezes as pessoas destabilizam e nós não temos propriamente um psicólogo à mão. E então o objetivo é estabilizar a pessoa. A pessoa pode passar por muitas estratégias, mas uma delas é mantermos um tom de voz calmo, falarmos pausadamente, não fazermos muitas perguntas, porque isso causa uma sobrecarga cognitiva e a pessoa ainda não está a conseguir processar a informação, por isso estamos a assoberbá-la. E às vezes estratégias como provocar distrações, passar água fria nos pulsos, por exemplo, em que o choque entre o frio e o calor do corpo vai fazer com que a pessoa descentre a atenção daquilo que está a sentir naquele momento, não é? Fazer-lhe perguntas objetivas de se ela consegue identificar os objetos que temos ou se consegue descrever o que traz no saco, se vier com algum saco. Isto ajuda a que a pessoa consiga recuperar aqui algum controle e alguma capacidade de pensar.
e também garantirmos aqui alguma segurança, ou dirigi-la para um local mais seguro. Neste caso da Covid especificamente, evitar tocar na pessoa, porque isto aumenta o estado de ansiedade. E no fundo depois também perguntar a quem é que pode recorrer, se há alguém que podemos chamar, por exemplo, chamar alguém significativo para essa pessoa para também se conseguir prestar o apoio. Se for um caso muito grave de crise em que sentimos que está a sair das nossas mãos, ligamos para os serviços de emergência, que estão treinados para isso, que são capazes, que é o trabalho deles, e aguardamos com a pessoa até que cheguem os serviços de emergência. Muito obrigada, doutora Diana. Teria o número, o contato desse serviço de emergência? Em Portugal é o 112. 112, então fica aí, né? Em Portugal, 112. A próxima pergunta é para o doutor Marino. A Vandira, ela pergunta qual o papel dos líderes sociais na promoção de estratégias de intervenção? Ok, uma ótima pergunta. Inclusive, eu peço para a Diana, que trabalha na prática também, lá em Portugal, se ela quiser contribuir, também fique muito à vontade. Bom, quando você fala de efetiva governança, você parte do princípio que você tenha participação, né? E que os processos sejam colaborativos, sejam redes colaborativas de preferência. Então, quando você, como a Sandra bem colocou também, no Brasil temos a dificuldade, as decisões são dispersas, tudo isso são sinais de que há uma falta de efetiva participação na estratégia, no planejamento, na estratégia. E os líderes sociais, eles precisam ser ouvidos, seja na instância local, municipal, estadual ou federal. É preciso, e eles têm um papel fundamental, eles sentem a dor da comunidade, das pessoas, elas estão no meio, elas estão inseridas, então é importante que elas participem sim do desenvolvimento das estratégias, seja em qualquer uma das esferas, seja local, estadual ou federal. Então, a quem cabe essa inclusão para que realmente as decisões sejam colegiadas, para que esses líderes sejam ouvidos, cabe, mais uma vez, à liderança, aos governos que hoje estão à frente do sistema, aqui no Brasil principalmente, no sistema de resposta a essa crise. Então, eu diria que o papel deles é fundamental, é necessário, portanto, que o governo abra as portas para que o planejamento e a estratégia contemplem a participação dessas lideranças, mas elas precisam ser ouvidas. Doutora Diana, quer contribuir? No fundo, acrescentar aqui que nós em Portugal somos mais pequenos, o que de certo facilita aqui algumas tomadas de decisão, não é? Mas há sempre também a consciência de que é um trabalho vertical, não é? Vão haver diretivas do governo, o governo está apoiado pelos ministros das respectivas direções gerais de saúde para que possam tomar as melhores decisões mas depois há aqui muito trabalho vertical e há muito trabalho individual de cada entidade para cumprir também as regulamentações que são trazidas. E depois o trabalho individual sempre. Muito obrigada, professor Marino, professora Diana, pela contribuição. Aqui fala a Oriana Priscila, ela diz o seguinte: a doutora Diana Sá Moreira falou que a intervenção na crise é diferente da psicoterapia, explicando muito bem o porquê. Queria saber da parte dela se algumas terapias que podemos aplicar a uma paciente que já tem um quadro patológico anterior, uma depressão, e que com essa situação a pessoa tem passado por momentos de muito pânico, ansiedade, medo em relação ao vírus. Acho que entraria naquela questão anterior, né, doutora Diana? Dependendo do tipo de trabalho que nós estamos a fazer. Uma coisa é fazer a intervenção em crise, e na intervenção em crise é um momento rápido, é um momento que pode ser único às vezes, em que nós temos que estabilizar a pessoa e encaminhar.
Se percebermos que há uma patologia anterior, temos que fazer um encaminhamento para uma entidade onde vai haver uma resposta especializada. Nós não vamos, em intervenção em crise, nós não vamos tratar depressões ou quadros patológicos, nós vamos fazer um encaminhamento para um profissional que seja ele que vai atuar. Enquanto psicoterapeutas, nós, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, vamos sentindo, relativamente à Covid, um agravamento dos quadros das pessoas que acompanhamos. Temos que ter atenção a essa situação e trabalhar de um ponto de vista psicoterapêutico a problemática, enquadrando também no momento de crise que aquela pessoa está a viver e a forma como ela está a reagir àquele momento, sendo muito mais fácil para nós, enquanto psicoterapeutas, perceber o enquadramento do quadro da estrutura de personalidade da pessoa na resposta à situação de stress e enquadrar a situação nesse momento. Mas enquanto interventores em crise, é estabilizar, trabalhar estratégias de coping e em casos em que nós percebemos que há um agravamento de psicopatologia, encaminhamento para serviços especializados. São completamente diferentes as estruturas, ainda porque, como interventores em crise, às vezes podemos ver aquela pessoa só uma vez, duas no máximo, por isso, e nestas situações em linhas de apoio, muitas vezes nós atendemos aquela pessoa e se ela voltar a ligar não vem parar a nós, vai parar a outro colega, por isso temos que ter muita atenção nos quadros que nos aparecem para encaminhamento para profissionais. Penso que ficou claro. Muito obrigada, doutora Diana. Doutora Sandra, dentro de toda a sua experiência das ações, né, que a Universidade do Estado de Santa Catarina está propondo nesta pandemia, conseguiria nos falar, né, nos dar um apanhado, como que estão os alunos nessa situação desse espaço em casa? Acho que eu vou liberar aqui. A universidade, ela ainda, os alunos, a gente ainda não começou as atividades educação remota com os alunos, né, na parte de educação. O que os alunos, o que que a universidade está fazendo, então, com os alunos? Nós temos, além de todas essas ações que estão sendo feitas, os alunos têm acesso a todas essas ações, eles também estão participando, né, dessas ações, ajudando a construir essas ações, principalmente dentro dos projetos de extensão no site do SEAD, os alunos estão participando dentro de ajudar a abastecer esse site. Outro é o curso de formação, que começou ontem. Esse curso de formação, ele foi disponibilizado, então, para todos os alunos que vão entrar em estágios ou que estão em épocas que seria períodos de estágio, então esses alunos tiveram acesso a essas inscrições e eles estão começando a fazer esse curso e estão recebendo essas informações. Outras ações que estão sendo feitas, ações específicas em cada centro. Então, cada centro, por quê? Porque como os cursos também são cursos diversificados, né? Aqui em Chapecó é saúde, zootecnia, já nós temos em Ibirama outros, né, cursos de administração, outros cursos, os centros estão tomando ações diretamente com os seus alunos. Então, nesse momento, os alunos estão sendo atendidos através do envolvimento desses projetos e na participação dessas atividades. Aí se responde. Muito obrigada, professora. Então, para os três, né, para nós encerrarmos, né, essa ação de hoje, para os nossos três convidados palestrantes que aqui estão, nesse momento a imprensa mundial está conectada na pandemia. Notícia ruim sempre vem melhor. Nossa preocupação é o estrago na vida das pessoas no pós-pandemia. O que podemos fazer enquanto instituição governamental e não governamentais? Eu posso falar? Sim, Sandra. Avança. Eu acredito que uma das coisas que a gente está fazendo e pode fazer mais é passar informações.
é passar para a comunidade, é passar as informações adequadas e corretas, né? É passar as informações em relação ao processo de prevenção, em relação ao processo de contaminação e passar a realidade do que está ocorrendo. Eu acho que um dos maiores papéis nossos é o processo de comunicação e que tenha essa informação, e uma informação que chegue até as pessoas de uma maneira correta e adequada. Acho que é isso que a gente pode fazer. Eu acrescentaria a necessidade, eu volto a dizer que nós precisamos pensar nessa estratégia do pós-desastre, porque, de fato, normalmente os desastres são apagados quando a imprensa vira as costas. E os problemas a gente sabe que seguramente permanecerão, né, em todos os seus aspectos e âmbitos. Agora, me parece que nos falta maior clareza de quais serão esses impactos sobre a vida das pessoas, né, sobre o seu bem-estar, os impactos econômicos, financeiros. Eu gostaria de acrescentar, inclusive, eu sou dessa área, sou das ciências sociais, eu estava lendo um estudo muito sério de uma organização internacional que apresenta que se a crise tende a nos deixar a partir de agosto, setembro, que a recuperação da economia é um dos elementos que não deveria ser fator principal. É um dos, afinal, na sociedade sem dinheiro não se vai longe. Agora, a economia se recupera, né? Fala-se inclusive em questão de meses, né? Então, a grande pergunta, acho que deve ficar e que nós precisamos refletir, quais são esses impactos efetivamente? A partir do momento, ou seja, existe uma expressão muito célere que diz assim, tudo que não é medido não é gerenciado, ou seja, nós precisamos saber quais são os impactos para poder intervir, né? Então, de posse desse conhecimento, nós temos que pensar essa estratégia do pós-desastre. Se isso for planejado a partir de agora, a tendência é de que a gente esqueça isso menos no momento em que a imprensa vire as costas. Obrigado. Só para terminar aqui e dar aqui um bocadinho a perspectiva do impacto também que pode ter, de um ponto de vista psicológico no indivíduo, um dos trabalhos que é feito e que é importante é a diminuição da exposição aos meios de comunicação social, ainda porque quanto mais exposto aos meios de comunicação social o indivíduo estiver, também há aqui há um aumento de sintomatologia, de stress, de angústias, porque no fundo estão sempre expostos ao estímulo que provoca as crises e que induz as crises. A professora Sandra fala de questões muito importantes, não é? De passarmos aqui a informação correta e da qualidade de informação. E enquanto entidades que vai trabalhar com o público, devemos trabalhá-los neste sentido, onde é que eles vão buscar a informação de qualidade. Porque, tal como o Dr. Marino diz, o professor Marino diz, ainda não há informação concreta sobre o pós. Há estudos já feitos sobre os efeitos das quarentenas, mas não há nenhum a nível mundial, porque é um caso inédito para todos nós e estamos todos ainda a tentar encontrar-nos um bocadinho aqui no meio desta situação. Enquanto, e como o Dr. Marino diz, há aqui uma fase que é uma fase em que a comunicação social vai desaparecer, não é? E vai haver aqui uma desilusão para poder começar a haver uma recuperação da comunidade. E então, enquanto entidades que trabalham com a comunidade, nós devemos começar a trabalhar os sobreviventes e as pessoas que estiveram expostas ao problema naquilo que é a autoeficácia, relembrar a autoeficácia individual e as autoeficácias da comunidade, para que possa começar a haver aqui avanços nas recuperações de cada sistema, no fundo. E acho que isto é muito o trabalho das comunidades que vão trabalhar, das entidades que vão trabalhar com a comunidade. É relembrar o que é que nós somos capazes, o que é que cada um é capaz, o que é que cada um tem como recurso, e aquela comunidade, que recursos é que tem, para se poderem começar a envolver eles próprios também nos processos de recuperação. Não quero alargar muito mais, eu sei que havia muito mais para falarmos sobre isto. Ok, muito obrigada, doutora Diana, doutor Marino, doutora Sandra.
Espero, né, que nós todos juntos possamos ter contribuído com as pessoas que estão nos ouvindo, que possam ser reprodutores, né, do que nós conversamos aqui, que saia essa construção de conhecimento vá mais longe. Dizer que o momento é muito difícil, a gente já sabe. Nós aqui em Florianópolis, Santa Catarina, nós temos shoppings sendo usados, com muitas pessoas na rua, praias, então nós estamos vivenciando momentos extremamente tristes, delicados. Eu sei que a experiência de Portugal tem sido exemplo no combate ao Covid-19, tento trazer isso aqui para os meus pares, né, comunidade e familiares, estamos nos mantendo em casa. Então, que essa conscientização e das boas ações que a gente pode fazer, seja para estender, né, uma mão ao próximo, né, a nossa solidariedade a todas as pessoas que estão precisando, né, necessitando nesse momento, mas uma conscientização, sim, dos nossos atos, porque nós somos responsáveis, nossos governantes são responsáveis, mas cada um é responsável pelo seu ato. Eu desejo a todos uma excelente continuação, né, de dia, noite aqui, os que estão nos ouvindo, muitos comentários, muitos elogios aos palestrantes. Infelizmente, pelo tempo, nós não conseguimos, né, fazer essa abordagem diante, mas a gente vai disponibilizar depois para vocês, né, esses comentários, para que vocês tenham conhecimento. Mais uma vez, em nome da UDESC, em nome de todo o projeto, né, Equalab, Web Educação Sexual, o SMAI, a UDESC, nosso muito obrigado pela participação de todos vocês. E aos nossos ouvintes também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.